American Way of Life, o estilo de vida americano, é uma expressão referente ao estilo de vida praticado pelos habitantes dos Estados Unidos da América. No início do século XX, especialmente após a Primeira Guerra Mundial, os estadunidenses viviam um período de grande desenvolvimento econômico e eram o país mais rico do planeta. Além das fábricas de automóveis, os Estados Unidos também eram os maiores produtores de aço, comida enlatada, máquinas, petróleo e carvão. Nos 10 anos seguintes à guerra, a economia norte-americana continuava crescendo, causando euforia entre os empresários. Foi nessa época que surgiu a famosa expressão American Way of Life. O mundo invejava o estilo de vida dos americanos. Os anos 20 foram realmente uma grande festa, conhecida até como os loucos anos 20. Nessa época, as ações estavam valorizadas por causa da euforia econômica. Mas durante toda essa festa estadunidense, os países europeus tinham que se recompor da grande guerra que assolaram-os, tendo que importar uma grande quantidade de produtos norte-americanos. Entretanto, nem tudo é um mar de rosas. Com a reconstrução e estabilização dos países europeus, houve uma queda brusca do número de importações destes países. Até que em 1929, outra queda brusca aconteceu, a Grande Depressão, que acabou com todos os festejos americanos. Esta foi uma mistura de vários fatores, entre eles a superprodução agrícola, a diminuição do consumo, já que a demanda era menor do que a oferta devido à superprodução agrícola, e para finalizar com chave de ouro, a queda da bolsa de valores. Com os Estados Unidos se recuperando desse período negro de sua economia, e com o início da Guerra Fria, o American Way voltou, e com mais força. As campanhas publicitárias agressivas, seriados que mostravam o país como uma utopia, que o comunismo nunca alcançaria, misturados com patriotismo que justificava o consumismo exacerbado, foram feitos para que os países indecisos acerca de que modelo econômico seguir apoiassem o capitalismo. Filmes que colocavam os soviéticos como vilões também foram muito comuns. Exemplo disso é a série 007 e Rock. A Guerra Fria se findou, mas o consumismo gerado por ela permaneceu. Até hoje, temos influências desse American Way of Life. Temos a necessidade de ter sempre o mais novo, sempre o mais moderno. The new iPhone 6. Get yours today. New, better. The new iPhone 10. The new iPhone 10. Today. iPhone 8. iPhone 14. New iPhone 16. Buy it today. New iPhone 17. Buy it now. New iPhone 18. Buy it today. New iPhone 19. Buy iPhone it 20, 21, 22, 23. Um grande agente modificador da sociedade se chama guerra. Não se importa se a sociedade melhora ou piora, sempre algo muda com ela. A indústria alimentícia é um grande exemplo dessa adaptação. A necessidade de alimentos que não estragassem durante as campanhas militares gerou os enlatados. Teve início na França, ainda em 1795. Até que em 1926, durante o sonho americano, a companhia American Hormel criou o famoso Spam. Não que chega no seu e-mail todo dia, e sim uma presuntada enlatada. Na realidade, o Spam todo mundo odeia. É o fruto de uma comédia do grupo Monty Python. Após o Spam, várias outras empresas começaram a investir no setor de comidas industrializadas, e atualmente, cerca de 200 milhões de latas de comida são produzidas anualmente. Desde então, os enlatados têm facilitado a vida de muitas famílias com a praticidade de uma alimentação mais rápida. Realizamos uma pesquisa acerca desse tema, em uma padaria próxima ao nosso colégio. Foram feitas 4 perguntas. Primeira, a alimentação caracterizada como fast food faz parte da sua vida dentro e fora do lar? 66% das pessoas disseram que sim, contra apenas 33% de respostas negativas. Segunda,
Você acha que a alimentação atual desvinculou mudanças de horários, hábitos alimentares, tempo para as refeições e aumentou a comercialização de diversas opções rápidas e práticas de alimentos? 94% das pessoas disseram que sim. Terceira pergunta. Muitas doenças poderiam ser evitadas se a população comesse melhor. Você concorda? E houve uma resposta unânime: sim. Quarta pergunta. Comer 6 vezes ao dia é o ideal para uma alimentação saudável, mas você come menos ou mais que isso? 33% das pessoas disseram se alimentar mais que 6 vezes ao dia. 67% das pessoas disseram se alimentar menos que 6 vezes ao dia. Com o aumento da demanda da energia mundial e o início da Guerra Fria, houve a necessidade de criação de novos meios de produção energética. Um dos mais marcantes foi a produção nuclear. Como podemos ver na imagem, uma usina nuclear é dividida em 3 fases: a primária, a secundária e a refrigeração. Inicialmente, o urânio é colocado no vaso de pressão e com a fissão há a produção de energia térmica. No sistema primário, a água é utilizada para resfriar o núcleo do reator nuclear. No sistema secundário, a água aquecida pelo sistema primário transforma-se em vapor de água em um sistema chamado gerador de vapor. O vapor produzido no sistema secundário é aproveitado para movimentar a turbina de um gerador elétrico. O vapor de água produzido no sistema secundário é então transformado em água através de um sistema de condensação, ou seja, através de um condensador que, por sua vez, é resfriado por um sistema de resfriação de água. Esse sistema bombeia a água do mar, que é água fria, através de circuitos de resfriamentos que ficam dentro do condensador. Por fim, a energia que é gerada através de todo o processo de fissão nuclear chega às residências por redes de distribuição de energia elétrica. Esse tipo de produção, apesar de ser complexa, é atrativa devido ao fato de não agredir o meio ambiente se comparada a usinas hidroelétricas e termoelétricas. Por isso, muitos países já recorrem a ela. Um grande exemplo é a França, que atualmente 80% de sua matriz energética é recorrente de usinas nucleares. Junto com ela, os Estados Unidos e o Japão representam 60% da produção nuclear mundial, com 17% e 30% de suas matrizes energéticas respectivamente. Apesar de todos seus benefícios, a energia nuclear apresenta riscos. 2 casos marcantes foram o de Chernobyl e Fukushima. O primeiro foi uma explosão no reator da usina de Chernobyl, na Ucrânia, que ocorreu devido a falhas humanas. Já o caso de Fukushima, um desastre natural provocou danos no setor de resfriamento de um dos reatores da usina, gerando superaquecimento e, consequentemente, explosões. Atualmente, devido à destruição de Hiroshima e Nagasaki por bombas atômicas, a Organização das Nações Unidas, ou ONU, coordenou o Programa para o Uso Pacífico da Energia Nuclear, criando a Agência Internacional de Energia Atômica. Continue no nosso vídeo, iremos para um rápido comercial. De ofertas do Mercadinho Big Bom, o gerente ficou maluco, desconto de até 20%, aquela vasilhinha que você precisava para botar sua comida, está aqui no Mercadinho. Nossa, caderno de 12 matérias por apenas R$23. O gerente ficou maluco, descontos especiais no Mercadinho Big Bom. Vem, olha essa bola de campo, nossa, por apenas R$60. Com o advento da globalização e da indústria farmacêutica, várias crenças populares foram postas de lado, dando lugar a remédios sintéticos que têm sua eficácia comprovada. Entretanto, muitas dessas crenças foram jogadas para escanteio. Hoje, estão voltando para a roda de discussões científicas, entre elas a vacina do cambô. Cambô é uma perereca que vive na região da floresta amazônica. Os indígenas locais acreditam que muitas doenças são espíritos negativos que combatem o enfermo. Por isso, utilizam das secreções do animal para remediar o doente. A aplicação é feita por meio de furos que o aplicador faz na pele de quem vai receber a secreção, por meio de um cipó em brasa. Assim, é colocada a secreção no furo. Depois de alguns minutos, a substância começa a agir no organismo, causando pulsação rápida, sudorese, formigamento nas extremidades do corpo, incontinência e vômitos, seguidos então por um estado de letargia e finalmente por um estágio de euforia, aliado a uma sensação de que os sentidos estão aguçados. As secreções da pele dos anfíbios são conhecidas como uma rica fonte de moléculas biologicamente ativas. Verificou o poder de outra substância da secreção epidérmica do P. bicolor, conhecida como dermofina, que foi testada em ratos. Essa substância causa um estado de catalepsia e seu efeito analgésico superou o efeito da morfina, mostrando-se um superanalgésico. O professor da Universidade Federal do Acre, Paulo Sérgio Bernardes, afirmou que a secreção do sapo cambô impede que o vírus HIV penetre na célula humana.
O estudo sobre as propriedades da vacina retirada da espécie também possui eficácia comprovada no combate à malária, leishmaniose e à doença de Chagas, revela o pesquisador. Como o veneno nunca foi suficientemente estudado e as reações a ele são violentas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu proibir a propaganda do produto. A determinação, porém, ainda não surtiu efeito. O veneno segue cada vez mais procurado. Uma simples dose é vendida em São Paulo por R$ 120. Outras 3 plantas medicinais se destacam. A cana de macaco, a caferana e a caatinga de mulata são utilizadas todas as partes dessas plantas. Entre seus benefícios estão o poder anti-inflamatório e antidiabético, combate à febre, asma, gota e reumatismo. A cafeína é um alcaloide presente no café. Desde a pré-história, nossos ancestrais descobriram as plantas que continham este produto e começaram a fazer bebidas com ela. A cafeína possui a propriedade de dilatar os vasos sanguíneos do corpo, mas contrair os vasos sanguíneos do cérebro. Acredita-se que seja essa vasoconstrição a responsável pelo alívio de certas dores de cabeça, obtido pela ingestão de cafeína. Tem sido aplicada terapeuticamente em muitos casos. Ela estimula o sistema nervoso central, age nos rins provocando diurise, estimula o músculo cardíaco e provoca relaxamento da musculatura de brônquios. O indivíduo que com o uso abusivo de café fica mais esperto, acordado, com uma sensação de bem-estar, quando fica sem a cafeína com a qual já se habituou, começa a apresentar efeitos na pressão sanguínea, metabolismo, apetite e sono, bem como efeitos no sistema nervoso central, além de dores de cabeça. Os óleos essenciais do café podem causar irritação gastrointestinal. Além disso, não há dúvida que o indivíduo desenvolve uma dependência psíquica e tolerância, no sentido que a mesma quantidade já não faz o mesmo efeito quando ingere quantidade excessiva de café. Nesses casos, a pessoa costuma ter dor de cabeça, principalmente ao acordar mais tarde que o normal, pois a essa altura, o teor de cafeína na sua circulação já baixou muito, produzindo sintomas entre os quais a dor de cabeça. Ou seja, o café não cura a dor de cabeça, mas como as pessoas já estão acostumadas a beber sempre no dia a dia, e deixar de beber surge a dor de cabeça. E como o indivíduo é dependente do consumo, beber café parece ser a solução e alivia a dor. Um tema que divide opinião é o uso medicinal de drogas ilícitas. O LSD, cogumelos mágicos e até a cocaína estão sendo alvos de discussões e pesquisas farmacêuticas. Durante as décadas de 50 e 60, o governo americano fez vários testes com o LSD para que ele fosse usado por soldados na guerra. Mas pouca gente sabe que a comunidade médica também se interessou pela droga. Estudos dessa época mostraram que ela é eficiente no tratamento do alcoolismo em até 50% dos casos. Os componentes dos cogumelos mágicos têm efeitos similares aos do LSD, especialmente no tratamento de enxaquecas. Uma quantidade bem inferior àquela que produz alucinações pode diminuir a frequência de crise de enxaqueca, com o paciente podendo passar até 6 meses sem ter uma única crise. E bem antes de ser usada em carreirinhas, a cocaína era considerada um remédio milagroso, que poderia ser usado para curar desde o alcoolismo até febres. Apesar da medicina moderna ter descoberto tratamentos mais seguros, a droga ainda é usada, muitas vezes como anestésico para cirurgia nos olhos, no nariz e na garganta. Também foi usada como tratamento para pacientes que sofrem com dores de cabeça severas.